Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza. Então, hoje é mais um dia para que a gente possa fazer o Evangelho no Lar juntos, seguindo a proposta que nós temos de estar auxiliando vocês a fazerem o Evangelho no Lar. Tá certo? Lembrando que essa semana já saiu mais um vídeo infantil, da nossa evangelização infantil sobre o perdão. Acessa lá e faz, o Evangelho e curte a historinha com os seus pequenos. Tá certo? Vamos então ficar aí calmos no nosso cantinho, ou reunir a família, pegar a água, colocar ali na mesa, do nosso lado, um copo, se você que estiver sozinho. Vamos nos preparar para a gente poder fazer o Evangelho, refletir mais um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos fazer a nossa prece? Deus de amor e bondade, aqui estamos mais uma vez reunidos para mais um momento de aprendizado. Permita, Senhor, que possamos assimilar os ensinamentos que vêm nos passando há tantos milênios, que possamos, enfim, Senhor, colocá-los em nosso coração e nossa mente, que possamos iniciar a prática no nosso dia a dia, buscando nos tornarmos pessoas melhores. Nos auxilia na compreensão dos Teus ensinamentos. Cuida, Senhor, dos nossos corações, da nossa vida, da nossa jornada, e dai-nos força, fé e coragem para que possamos seguir adiante, cumprindo, Senhor, com todas as leis do universo, de amar-nos uns aos outros, de fazer ao próximo o que gostaria que nos fizesse. Sê conosco, amigo querido, nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então nós estamos no capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse tema é quando Jesus falava sobre a reencarnação. Então eu vou ler um trechinho que está no tema Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Então nós vamos refletir um pouquinho, sobre essa questão dos laços de família, porque alguns dizem que a reencarnação quebraria os laços de família, a nossa ligação com os seres. E na verdade não é assim, muito pelo contrário. A reencarnação une cada vez mais os espíritos, que retornam em corpos diferentes, mas os espíritos, esses seres que nós amamos, ou que muitas vezes nós ainda odiamos, até que nós consigamos amá-los, serão sempre os mesmos que estarão retornando para nós. Os laços se fortalecem muito mais. Então vamos ler um pedacinho do Evangelho aqui. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como supõem certas pessoas. Pelo contrário, fortificam-se e estreitam-se. A teoria oposta é que as destrói. A teoria oposta seria de uma existência única, Se nós existíssemos uma única vez, se essa vida que nós estamos vivendo, se os nossos espíritos fossem criados quando a gente nasce e quando a gente morreu, acabou, aí sim os laços de família seriam quebrados, porque você nunca mais veria os seus entes queridos. Com a lei da reencarnação é muito o contrário. A gente sempre estará na companhia deles, ou no plano espiritual, ou em novas oportunidades aqui na Terra. Então vamos continuar mais um pedacinho. Os espíritos formam, no plano espiritual, grupos ou famílias unidos por afeição, simpatia e semelhança de inclinações. Felizes por estarem juntos, procuram-se e a encarnação apenas transitoriamente os separa, porque após voltarem à erraticidade, reencontram-se como amigos a regressar de uma viagem. Muitas vezes, inclusive, seguem na encarnação, reunindo-se em uma mesma família ou em um mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres zelam pelo que estão cativos, ou seja, encarnados. Os mais adiantados empenham-se para progredir os retardatários. Após cada existência,
prosperam mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos presos à matéria, mais viva é a afeição deles e, por isso mesmo, mais depurada, não mais perturbada pelo egoísmo nem pelas nuvens das paixões. Podem, então, percorrer ilimitado número de existências corporais sem dano algum à mútua afeição. É evidente que se trata aqui da afeição real de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que neste mundo se unem exclusivamente pelos sentidos, nenhum motivo conservam para se procurarem no mundo dos espíritos. Só as afeições espirituais são duráveis. As carnais se extinguem com a causa que as originou. Ora, essa causa não subsiste no mundo dos espíritos, ao passo que a alma existe sempre. Quanto às pessoas que se unem motivadas só por interesse, nada significam realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. Então, nós vamos passar alguns slides para que a gente possa interpretar melhor algumas frases, né, de maior importância que tem nesse evangelho, e a gente vai fazendo alguma explanação para facilitar o entendimento. Porque aqui ele diz o seguinte: os laços de família, eles se fortalecem cada vez mais com a possibilidade de tantas reencarnações que nós temos. Nós nos reencontramos com os nossos seres no plano espiritual, retornamos com novas propostas de convívio aqui na Terra, né? Então, as verdadeiras famílias são aqueles por laços de afinidade. E ele vai mostrar também um pouquinho que esses laços que a gente tem, muitas vezes por interesses materiais ou apenas interesses de sexo, por atrações, esses não são laços verdadeiros de amor, porque ele fala de amor, aquele sentimento do coração, aquele ser que você ama, que você tem uma grande afeição. Essas são as verdadeiras famílias espirituais, não por aquelas que você não sente em nada. Embora um dia a gente vá passar a ter esse sentimento por todos, que o amor fraterno ele irá imperar sobre todos que nós convivemos. Mas muitas vezes nesse momento, algumas pessoas se ligam a outras apenas por interesse material, ou por dinheiro, ou por sexo, né? Por beleza. Esse daí não é o verdadeiro sentimento de amor. Ele está falando das famílias unidas por afeição, por afinidade, por sentimentos de amor. Então, vamos dar uma olhada nos slides aqui para facilitar um pouco a nossa compreensão. Então, vamos para o nosso primeiro slide. A reencarnação fortalece os laços de família. A formação das famílias no mundo espiritual. Os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, tudo na vida, a nossa união com os seres, ela está sempre baseada na questão da afinidade, da simpatia. Não é assim que nós nos reunimos em grupos aqui na Terra como reencarnados? Né? Muitas vezes a nossa família, os membros da nossa família, não são todos que têm a mesma afinidade uns com os outros. Né? Nós percebemos que na família nós temos pessoas que se amam, que têm afinidade de gosto, de conduta, de comportamento, e nós temos aqueles também que destoam do comportamento da família, aqueles que não se adaptam, que muitas vezes criam atritos. Então a gente vem, né, com seres diferentes, com personalidades diferentes, justamente para exercitar, né, a questão da paciência, exercitar o progresso, mas todos eles são seres com os quais nós tivemos convivência em vidas passadas e que nós estamos reunidos novamente para podermos aparar as arestas, por assim dizer, né, da convivência, do comportamento, de aprendermos realmente o mandamento maior, que é de amarmos uns aos outros. Mas a gente pode ver que na Terra, nós encarnados gostamos de estar com pessoas que têm o mesmo gosto da gente, que se afinizam com a nossa forma de ser, com os nossos pensamentos. Muitas vezes nós temos pessoas que são fora da nossa família, que não são dos nossos laços de sangue, que nós temos muito mais afinidade do que as pessoas da nossa própria família. Não é assim?
Eu creio que todo mundo, às vezes, tem alguém, um amigo, uma pessoa conhecida, que às vezes a gente fala, nossa, é muito mais meu irmão ou minha irmã, né, do que a minha própria irmã dentro da minha casa, na minha questão de consanguinidade. Isso são o que? As afinidades espirituais. São com essas pessoas que a gente tem mais afinidade que existe um amor maior, que existe uma convivência melhor em vidas passadas e que são as pessoas que nós nos afinizamos. Isso para os dois lados, né? Tanto para o lado bom, que existe afinidade, e existem as pessoas que têm afinidade com o lado do mal, né? Com aquelas pessoas que fazem as coisas erradas, que gostam de transgredir as leis. Então, a afinidade desses espíritos que formam as famílias no plano espiritual, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né, é aquela questão de que nós gostamos de estar na companhia desses seres. Nós nos sintonizamos com eles, com as atitudes, com os sentimentos que nós temos com essas pessoas que formam as famílias. E quando nós desencarnamos, é a mesma coisa. Nós nos encontramos e buscamos por afinidade a mesma família espiritual com que nós tivemos afinidade aqui na Terra. Porque é tudo uma questão de sentimento, é algo espiritual, porque é o espírito que sente. É o espírito que é o ser imortal que tem esses sentimentos e essas sensações. Então, quando nós retornamos para o plano espiritual, os espíritos formam grupos ou famílias. Nós iremos para o local da nossa afinidade. Então, se nós tivermos uma afinidade com seres parecidos conosco, tanto para o trabalho no bem, né, para o exercício dos compromissos corretos aqui da Terra, ou se nós nos desviamos, né? Passamos um bom tempo envolvidos com vício, com atitudes erradas, né? Com os contrassensos, por assim dizer, das leis que regem o bom comportamento da nossa cidade. Quando nós desencarnamos, nós seremos atraídos para locais em que nós estivemos envolvidos aqui na Terra, com as pessoas, com as atitudes, com os comportamentos parecidos que nós tivemos. É assim que se formam os grupos. Lá no plano espiritual é um pouco diferenciado, porque eu costumo dizer que aqui na Terra nós estamos tudo junto e misturado, né? Ninguém traz estrela na testa se é bom ou não. A gente se surpreende com o comportamento das pessoas a todo momento. Nós estamos misturados, os bons e os maus. No plano espiritual, quando nós retornamos, né, de início, os nossos primeiros contatos, eles são com aquelas pessoas, com aqueles seres que nós convivemos, inclusive os familiares nossos aqui da Terra, que tivemos um comportamento, uma conduta, uma afinidade, né, maior, que são as verdadeiras famílias. Isso não quer dizer que aqueles nossos familiares que se desviaram, né, que eles serão esquecidos ou não, que nós vamos ver mais para frente como que a reencarnação aproxima. Mas muitas vezes os nossos irmãos que se desviaram, que ficaram no vício, que ficaram fazendo a maldade, eles são atraídos para locais de sofrimento que é necessário, né, para depurar a alma deles, para fazê-los refletir um pouco sobre as condutas erradas, mas isso não quer dizer que eles fiquem abandonados e muito menos esquecidos por nós. Porque quando nós amamos alguém, não importa se ele é bom ou se ele é temporariamente mal, porque a maldade ela é temporária. Nenhum ser nosso querido, um grande amor nosso, as pessoas que nós simpatizamos ou até aquelas que nós odiamos, serão más para sempre. É temporário, ela apenas está tendo um desvio de conduta que um dia, né, ela vai acordar para o verdadeiro sentido da vida, para a forma que nós devemos nos comportar, que é o exercício da fraternidade, que não há necessidade de prejudicar o próximo. Então, vou mandar mais um pouquinho aqui. Aí, os seres que se unem apenas por afeição carnal, né, quando o interesse ele é apenas o sexo, ele é a beleza física, ele é o materialismo, né, casou por interesse material, ou são os próprios vícios, né? Isso aí não é decoração, não é uma afeição de espírito para espírito, de alma para alma, não é aquele amor em que você vai perceber apenas a alma da pessoa, que não importa se ela tem dinheiro ou não, se ela é bela ou não, são esses amores em que nós amamos a alma da pessoa e não aquilo que ela é, não a aparência, nem aquilo que ela tem. Quando o interesse é apenas material ou carnal, né, une os seres através dos sentidos, desaparece essa união com a morte do corpo.
Então, se você apenas foi alguém que se interessou pelas coisas materiais, que não houve sentimento de amor, né? Que não houve um relacionamento afetivo, que não é uma união de alma para alma, aí sim esses laços podem se desfazer, porque muitas vezes eles já não existem ou eles se desfazem na própria vida da matéria, né? Muitos casamentos, muitas uniões que são baseadas apenas no interesse material, né, no interesse fugaz também das sensações físicas, né, todos dos prazeres, sejam eles carnal, material, ou seja o que for, essas uniões já se desfazem, né, no próprio ambiente de encarnados, né? São milhões e milhões de separações aí por vários motivos. Então, esses seres, provavelmente, eles se separam no plano espiritual, eles não se buscam, porque acaba se transformando numa relação desagradável, era uma relação sem o menor sentimento espiritual, uma relação de interesse. Então, esses espíritos, eles praticamente se separam no plano espiritual, não se buscam, não se interessam. Mas a gente vai ver mais para frente também que nós temos compromissos, quando nós também abusamos desse interesse material, desse interesse físico, nos aproximamos das pessoas apenas por interesses, embora não exista essa afinidade espiritual, nós criamos resgates para o futuro. E teremos que voltar com esses espíritos que nós prejudicamos ou que nós abusamos. Mas falando-se em questão de união e de afinidade, ela realmente não existe. Não é? A gente até queria se ver livre. Não, eu me interessei por essa pessoa só pelo dinheiro dela, né? E a gente acha que nunca mais vai encontrar com essas pessoas. Mas aí já é um novo estudo mais lá para frente relacionado aos nossos resgates kármicos. Mas em questão de afinidade não existe mesmo. Né? As famílias se reúnem, a verdadeira família é a família espiritual, é a família universal. Essa é a verdadeira família, que é aquela que a gente se une por afeição espiritual realmente. Então, continuando um pouquinho aqui. Já a afeição espiritual, já complementando aquilo que a gente acabou de falar, ela liga verdadeiramente as almas e ela sobrevive à destruição do corpo. Porque a morte não existe. Nós sempre estamos falando isso, a morte não existe. Ela é apenas uma viagem. A nossa vida da matéria é uma viagem muito curta que nós fazemos aqui. Também somos viajantes dessa matéria, em aprendizado que somos no exercício do relacionamento entre um e outros aqui, né? Principalmente com as pessoas mais difíceis, porque é muito gostoso a gente conviver com quem a gente gosta, não é? As pessoas que pensam como nós, que têm os mesmos sentimentos, têm o mesmo gosto, né? É gostoso, a gente gosta de viver com as pessoas que a gente tem essa grande afinidade. A gente nem precisa fazer nenhum esforço. Mas sendo só assim, se a gente convivesse somente com essas pessoas, a gente não progrediria espiritualmente, a gente não iria ter o progresso necessário para o aprendizado da fraternidade, de amar uns aos outros. É necessário que na nossa vida de relação existam aquelas pessoas que a gente tem uma dificuldade maior de convivência, porque são essas pessoas que são o nosso instrumento de progresso. E todos, sem exceção no planeta, tem alguém no seu convívio de relacionamento, né, na sociedade ou familiar, que são aquelas pessoas que exercitam as nossas emoções de uma forma muito mais intensa. Aquelas que, na verdade, a gente não gostaria de estar convivendo, mas elas estão no nosso meio e nós não temos como nos afastar delas. Na verdade, nem devemos, né, nos afastar, porque é o nosso exercício de progresso. Salvo, claro, quando chega em situações de correr risco de vida, né? A gente fala de relacionamentos onde se perde o respeito, onde já vai para as vias de fato. Nós não estamos falando desse tipo a gente adia para uma próxima oportunidade, porque, né, manutenção da vida é prioridade. Mas esses casos complicados que nós temos de relacionamento, que nos incomodam, às vezes com filho que dão trabalho, né? com parentes, até com marido, né? Ciúme, essas coisaradas todas assim, que a gente tem esse sentimento de orgulho, de posse, de egoísmo, que as pessoas têm conosco, às vezes um patrão, né? que é mais agressivo. São pessoas assim que a gente convive no dia a dia, que todo mundo tem. Esses são nossos exercícios de fraternidade, exercícios de tolerância, de paciência, que nós temos que ter, né? Porque esse é que vai fazer o nosso progresso.
do aprendizado, do exercício, de fazer ao próximo que eu gostaria que te fizesse, de amar uns aos outros. Todos nós temos pessoas mais difíceis no nosso convívio, né? Porque seria muito fácil a gente conviver só com as pessoas que a gente ama. Não haveria progresso. E a gente esqueceria dos outros, né? E nem quereria conviver com elas. Mas não é assim que funciona. Mas as pessoas que realmente nós amamos, né? As pessoas que conviveram conosco e que que foram fazer a viagem, que desencarnaram, elas não estarão perdidas. A morte não existe, elas apenas fazem uma viagem, vão para um outro local, onde elas vão aprender, vão estudar, vão progredir, mas não se perdem de nós. A grande maioria dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos, né, quando elas já foram amparadas pelo plano espiritual, aceitaram esse amparo, já se recuperaram, elas vêm nos ver, elas vêm nos visitar. Nós também sentimos a presença delas. E quando for a nossa vez de irmos fazer a viagem, nós as reencontraremos e formaremos as famílias lá no plano espiritual e novamente poderemos reencarnar juntos. Então esses laços não se quebram, eles se fortalecem, né? Porque nós estaremos vivendo em novos corpos, mas o espírito será único. Do mesmo jeito que nós hoje estamos reencarnados, mas nós já fomos muitos seres em vidas passadas, habitamos muitos corpos, tivemos outros nomes. Mas a nossa individualidade, ela é única. Nós somos o mesmo ser vivendo uma experiência nova. Aí ele fala aqui um pouquinho no ponto que a gente queria chegar, de simpatias e antipatias dentro da família, né? Então, estes sentimentos, quando acontecem na família, de simpatia ou antipatia, podem revelar afinidades ou desentendimentos de vidas passadas. É aquilo que a gente falou. Nós nos afinizamos com as pessoas, a nossa verdadeira família é universal, é pela afinidade, mas existem esses seres que nós tivemos um mau relacionamento no passado, que muitas vezes nós abusamos, né? Que nós levamos sofrimento, ou que trouxeram sofrimento para nós, e geralmente não existe um só culpado, as duas partes sempre são culpadas pelos desentendimentos, porque se um fez, o outro não soube perdoar, então os dois estão errados, na verdade. Então esses relacionamentos, né, essas situações que ficaram mal resolvidas, elas retornam para nós, numa próxima encarnação, para que a gente mais uma vez tente refazer as situações mal resolvidas, a gente tente nos harmonizar com essas pessoas que nós não temos tanta afinidade, que a nossa alma sente uma certa repulsa, que a nossa alma não se afiniza, com aquelas até que a gente não gosta muito de conviver. Então, numa mesma família, a gente percebe que existem relacionamentos bons e relacionamentos de desentendimento, né, ali entre a família. Então, continuando, né? Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos para servir de prova para uns e meio de progresso para outros. Então, aquilo que a gente falou, né? A gente sempre vê na família relacionamentos diferenciados entre um e outro. Aqueles nós que a gente se dá melhor, que temos mais afinidade, aqueles irmãos nossos mais difíceis, né? Seja relacionamento entre pai e filho, entre irmãos, toda família tem isso. Então, nós temos na nossa família espíritos que são simpáticos a nós, que têm o mesmo sentimento, a mesma forma de pensar, e espíritos que são antipáticos, aqueles que nós não conseguimos ter muita afinidade, que nós temos atrito. Então, na verdade, a nossa família universal é feita, né, de irmãos nossos que têm personalidades diferentes, formas diferentes de se comportar. Então, nós recebemos na família as pessoas com quem nós convivemos, e espíritos que nós convivemos em vidas passadas, que nós amamos, tivemos um bom relacionamento, e também aqueles que nós tivemos um mau relacionamento. Aquele que em outras vidas nós prejudicamos, né? Que nós que quisemos apenas nos aproveitar, que tivemos um relacionamento materialista por interesse, que é aquilo que eu falo, que mesmo que seja por interesse, se for algo que prejudicou o nosso irmão, nós teremos que retornar com ele. E nunca existe um só culpado. Falar, eu fui prejudicado, ou a pessoa me prejudicou, ou eu prejudiquei tal pessoa. Um relacionamento de desavença, por assim dizer, os dois sempre são culpados, sempre. Porque se um faz e o outro não soube perdoar e relevar, então nenhum está fazendo a coisa certa, vocês entendem?
um faz, o outro revida, nenhum está fazendo a coisa certa, nenhum é vítima. Os dois são culpados. Então, nós vamos receber na nossa família, no nosso convívio, na nossa comunidade, pessoas que são aquelas que a gente chama de pedra no sapato, mas nós temos que fazer um esforço para devagarinho ir tirando aquela pedrinha do sapato aos poucos, né? Usando o quê? De tolerância, de paciência, se nós já dizemos que somos um pouco melhor do que eles, né? Porque a gente fala, mas eu sou muito melhor que essa criatura. Bom, se você é melhor, então você vai ter que mostrar realmente, né? Para que ele progrida, porque é necessário que esse espírito que tem um comportamento mais errado, né, que a gente detecta como mais errado, mais difícil, que não vai para o caminho da fraternidade, não vai para o caminho do bem, ele está no meio de pessoas que já estão um pouco melhores para que ele possa aprender. E nós, né, que dizemos que já estamos um pouco melhores, que temos um comportamento mais cristão, mais fraterno, por assim dizer, é nessa hora que nós vamos exercitar para ver se temos mesmo, para exercitar um pouco mais a nossa evolução. Então, um ajuda o outro, né? Um que precisa aprender e o outro que aprende a ter paciência, tolerância com aquele que é mais difícil de comportamento. Todas as famílias são assim no nosso planeta de expiações e provas, porque todos nós temos relacionamentos que ficaram para trás mal resolvidos, né? Laços de família com a reencarnação não sofrem destruição. Aí a gente vê, então, que os laços vão se fortalecendo. Aqueles que a gente já ama sempre vão ser nossos companheiros, vão estar vindo para nos auxiliar, nós nos reencontraremos com eles no plano espiritual. E aqueles que a gente ainda não consegue amar, nós vamos exercitar com eles o progresso. Porque a questão da raiva, do ódio, é amor também. É o amor que adoeceu, como dizia Emmanuel para o Chico Xavier, né? Esses laços tornam-se mais fortalecidos e apertados. Os que se amaram tornam a encontrar-se, continuando as suas relações e progressos. Aí, continuando aqui, tem uma pergunta, né, que muitos se fazem e muitas pessoas também dizem o seguinte: a família aumenta indefinidamente através das reencarnações? Porque existem comentários, uma teoria de que a reencarnação faz com que a família aumente muito. Então, assim, eu tive uma mãe na vida passada, eu tenho uma mãe nessa vida. Eu tive pai na vida retrasada, pai na vida passada, pai nessa vida, vou ter pai, né? Tive 5 irmãos na vida passada, 10 irmãos na retrasada, 3 irmãos na vida atual. Quer dizer, quando eu voltar para o plano espiritual, eu vou ter uma família de milhares de pessoas. Eu vou ter 50 pais, 50 mães, 200 irmãos, né? Mas não é assim que funciona. A resposta é não. O temor é de fundo egoístico, de como se aumentasse a população da Terra. Não é assim. Né? Não fica aumentando a população da Terra, nem da sua família. São os mesmos espíritos que reencarnam em corpos diferentes. Você não vai ter 10 mães quando você chegar lá no plano espiritual. Você vai ter um espírito que você vai reencontrar, que talvez por 10 oportunidades de reencarnação ele esteve com você utilizando 10 corpos diferentes. Porque o exercício ali não é só do amor. A gente não ama as pessoas, não é pelo corpo que ela tem, não é pela beleza, né? Quando o amor é verdadeiro, não é pelo corpo, não é pela beleza, não é pelos bens materiais, não é assim. A gente ama alguém é de alma para alma, não é de corpo para corpo. Então esse amor que você tem por essa mãe, que nesse momento usa aquela vestimenta carnal, é o mesmo que você vai ter na próxima encarnação, se ela vier como sua mãe também, usando uma outra vestimenta carnal. E é o mesmo amor que você teve por essa mãe, se foi a sua mãe na vida passada, o mesmo ser, o mesmo espírito que você vai amar, que vestiu uma roupa carnal, um corpo diferente. Dá para entender? Os corpos são diferentes. Nós podemos ter milhares de corpos, como já tivemos, desde vida passada, e teremos em outras vidas futuras. Mas o espírito é um só. Então você não vai encontrar com 500 mães, 500 pais, 500 irmãos. Não, você vai encontrar com aquele grupo de espíritos que utilizaram vários corpos, porque o corpo morre, o corpo é da natureza, ele volta para a natureza, e quando for necessário aquele espírito retornar num novo corpo, vai ser preparado um novo corpo para ele através da gestação, né? E é quando ele vai voltar para uma nova experiência na Terra. O mesmo espírito. Um espírito pode ter milhares de encarnações. Então a população não aumenta. Com essa teoria de que eu vou ter 500 mães, 500 pais, não é assim não.
no mundo espiritual farão parte da nossa família aqueles que foram objeto da nossa afeição na Terra. Então, as pessoas que nós amamos, né, as pessoas que nós tivemos afeição, que nós tivemos relacionamentos, vão fazer parte da nossa família no plano espiritual. Então, esse espírito que conviveu com você, de repente, por muitas encarnações, foi sua mãe. Durante 20 encarnações, você não vai encontrar 20 mães lá, porque ela é um espírito só. Você vai encontrar com o espírito dela, geralmente com a aparência da última encarnação. Esse é um outro tema de estudo, né? A aparência perispiritual, que nós temos lá no plano espiritual, mas você vai estar amando esse espírito, tá certo? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina antirreencarnacionista, né? Que nega a pré-existência da alma. Aquela que não acredita na reencarnação, ele vai negar a pré-existência da alma e vai defender o princípio de que a alma é criada no mesmo tempo que o corpo. Aí sim, né? Aí a gente perde os laços de família. Porque se a alma fosse criada no momento da reencarnação, por exemplo, no momento que a criança nasce, diz que a alma é criada ali naquele momento, aí nós não teríamos relacionamentos anteriores. Aí seria uma novidade para nós. Então, os laços de família sem a reencarnação limitam-se a uma única ocasião material de convivência e de progresso. Aí aquele ser seria estranho para nós e não haveria acho que nem justiça, né? De nós termos seres com quem a gente se afiniza, seres que foram criados para nos infernizar, para criar um monte de atrito na família, na comunidade, em tudo mais. Não teria um porquê de vir essa alma ter sido criada. Não são almas que nós já tivemos relacionamentos de vidas passadas. Essa é a justiça, essa é a coerência de nós termos tanta divergência de relacionamento, de comportamento no nosso planeta. Porque não seria justo Deus criar um ser que desse todo o trabalho do mundo, né? Que se envolvesse em crimes, que se envolvesse em atitudes totalmente anticristãs e antifraternas, e outros que seguissem mais ou menos o padrão do exercício de fraternidade. E essas almas vêm tendo experiências de muitas e muitas vidas e que Deus sempre dará novas oportunidades para elas melhorarem. Porque todos nós iremos ser bons um dia. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo final. É isso que Deus quer para os seus filhos. A felicidade plena, o exercício da fraternidade plena. Então, todos esses seres que nós consideramos como maus, eles não são. Estão apenas com desvio de conduta, né? Então, continuando aqui, ó. Quando não acredita na lei da reencarnação, ficam reduzidos à filiação corporal sem os laços espirituais anteriores. Então, se o espírito fosse criado no momento do nascimento, é sinal que quando ele morresse, ele também ia desaparecer, não é? Se ele foi criado ali, ele vive uma vidinha de poucos anos, né? Porque se a gente for colocar 80, 90 anos, passa muito rápido. O nosso tempo aqui de encarnado é muito pouco. Aí, se ele foi criado no momento que ele nasce, quando ele morre, ele também vai desaparecer. Então, qual seria a vantagem de nós estarmos aqui? É como se nós fôssemos brinquedos, para passar um tempo, Deus olhando nós e depois morreu, acabou. E os nossos sentimentos, as nossas emoções, as pessoas que amamos, os relacionamentos que ficaram mal resolvidos, que não deu tempo da gente perdoar e que muitas vezes chega no fim da vida, a gente se arrepende e a gente fala, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. E você não vai ter mais essa oportunidade de voltar atrás? Não, a lei da reencarnação nos permite nós refazermos os erros que nós cometemos. Porque nós nos arrependemos muito dos erros que nós cometemos, das pessoas que nós prejudicamos. Com o passar dos anos, nós vamos amadurecendo. E muitas vezes não dá tempo lá no fim da vida de nós reformularmos o nosso comportamento, da gente refazer algum mal, de reparar. E nós muitas vezes estamos para desencarnar com um remorso muito grande, né? Com uma proposta nova de recomeço e não teremos esse recomeço. Na lei que fala aí, né, nessa teoria que fala que não existe a reencarnação, nós estaremos afadados a cometer erros num período muito curto e de não podermos nunca mais repará-los com essas almas que nós amamos ou que odiamos.
Então essa lei não tem lógica, essa teoria da não reencarnação, ela não tem lógica, ela não é nem amorosa nem justa com relação ao Criador, né? Ó, não há possibilidade de reencontros futuros. Os laços de família, se fossem sem a reencarnação, não há possibilidade de reencontros futuros. Nós não iríamos aguentar o remorso, não teria o porquê de viver uma única vida só, né? Tentando levar os nossos filhos para o caminho do bem, tentamos nos relacionarmos bem com as pessoas, porque a gente pode ver que na nossa vida não são as coisas materiais. A maioria da humanidade corre somente atrás das coisas materiais, né? Achando que a felicidade está nisso. Mas com o passar dos anos, vai vendo que a decepção é muito grande. Que o que nos traz alegria ou sofrimento são os nossos relacionamentos com as pessoas. Que mesmo a busca das coisas materiais, mesmo nós conquistando as coisas materiais, o que nos machuca, o que nos faz sofrer, não é a falta de coisas materiais ou o fato de você ter coisas materiais. É a falta de amor aqui, de bom relacionamento, né? De estarmos felizes com as pessoas à nossa volta, de termos inimigos, pessoas que querem nos prejudicar, o que nós prejudicamos. É isso que fala dentro da nossa intimidade. É isso que faz com que nós sejamos felizes ou não. Que é quando a gente coloca a cabeça no travesseiro à noite e temos a mente tranquilamente em paz. É essa a verdadeira felicidade. E que nós vamos percebendo isso com o passar dos anos. Mesmo a pessoa mais materialista, com o passar dos anos ou o passar das vidas, ela vai percebendo que não está no poder nem na aquisição das coisas materiais a felicidade. Que a felicidade está na paz da alma, nos relacionamentos com as pessoas. De que adianta você ser rico, você ter poder e o seu relacionamento com a sua família ou com a comunidade ser um caos? Você só ter inimigos, você não ter paz. E é só isso que você vai levar daqui. São só os sentimentos, não vai levar nada material, não vai levar nem o corpo, não é? Então, se fosse uma reencarnação só, todas essas dificuldades emocionais não seria justo, não seria amoroso por parte do Criador, né? Você passar por tantas dificuldades na vida, ter tanta diferença na nossa sociedade planetária, né? Uns bem de vida, outros mal, uns saudáveis. Ver toda essa diferença que a gente vê para viver uma única vida, aí não haveria justiça. Então, bons e maus ficam separados eternamente no céu ou no inferno. Tem também, né, essa teoria de que quem é bom vai para o céu, quem é ruim vai para o inferno, sem nenhuma possibilidade de remissão. Se eu vivesse uma única vida, vamos supor, a alma é criada ali no momento do nascimento, quando eu morro, acaba, mas ela vai para algum lugar. E aí tem aquela teoria de que ou vai para o céu quem for bonzinho, quem for ruim vai queimar no fogo do inferno por toda a eternidade. Também não é justo. Que mãe que iria para o céu que ficaria feliz de ver o seu filho queimando? Se nós, que somos seres ainda atrasados, que não sabemos o que é o amor pleno e fraternal, queremos que uma mãe quer que o seu filho, que se desviou do caminho, que ele mude, que ele melhore, que ele progrida, que ele se arrependa, porque não é isso que a mãe que ama verdadeiramente seu filho, ela quer que ele seja uma boa pessoa. Mas ele, como individualidade, ele se desviou por conta própria, certo? Mas a mãe tem a esperança de que um dia ele vai melhorar. Se ele não puder reencarnar, ela voltar de novo, uma possibilidade dele melhorar, ela não vai ficar feliz no céu. Que mãe que fica feliz no céu vendo seu filho sofrendo no inferno? Ela pede para sair do céu. Não, eu não quero ficar aqui, não. Eu vou lá para o inferno junto com meu filho. Não é assim? Se a mãe, que nós, seres atrasados do planeta Terra, somos assim, imagine Deus, que é o nosso Pai amantíssimo, que não vai dar oportunidade para nós de melhorar. Claro que Ele vai dar. Quantas oportunidades forem necessárias, porque Ele sabe que nós não somos maus. Nós temos a centelha divina em nós. Nós somos bons. Nós não queremos deixar com que essa bondade apareça, porque a gente deixa primeiro o nosso egoísmo, né? O nosso materialismo, nossos interesses falar mais alto, os nossos vícios, a busca dos prazeres. Mas tudo isso vai desaparecer, porque ser mal, ser viciado, sabe? Ser contrário à lei universal da fraternidade cansa, decepciona. Um dia esse ser vai cair a ficha, como a gente diz,
né, de forma mais simples assim. Ele vai cair em si, ele vai perceber o quanto as pessoas o amam, estão esperando que ele melhore, o quanto que ele vai ficando solitário, porque outras pessoas vão saindo, né, de condutas erradas, outras pessoas vão melhorando, inclusive os amigos em que ele vivia naquela panelinha do erro, do vício, ele vai sair dali também. Porque novamente nós falamos, o nosso objetivo, o que nos aguarda é a perfeição. Nós seremos espíritos evoluídos, espíritos melhores, que iremos colaborar na obra do Criador, fazendo com que o nosso ambiente de convivência e o nosso local onde nós habitamos se torne um lugar melhor, mais feliz e mais fraterno, né? Então, continuando aqui, ó, se não houvesse a possibilidade da reencarnação, aí sim haveria uma ruptura absoluta dos laços de família. Aí sim, né, nossos filhos, nossos amores, depois que morre, nós nunca mais iríamos vê-los. A história de quem for bonzinho vai para o céu, quem for ruim vai para o inferno. Céu e inferno não se encontram, ninguém faz visita de um para lá, se existisse isso, não é? Então aí sim haveria a ruptura da família. Mas não é assim que funciona. Então existem 4 alternativas, né, por assim dizer, para o homem no além-túmulo. Vamos supor essas 4 teorias, as 4 alternativas que a gente poderia estar imaginando, né, que existem, colocadas nas religiões, que para o homem no futuro tem 4 alternativas, por assim dizer. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Doutrina panteísta, que fala sobre absorção no todo universal. A filosofia panteísta, ela fala que nós, né, Deus é tudo, né, na natureza, o universo, que tudo é Deus. E quando nós morremos, nós retornamos, né, a esse Deus criador, não criador, aquilo que impregna tudo. Nós retornamos à essência divina. Se a nossa alma retornar à essência divina, nós perderemos também a nossa personalidade, né? Essa individualidade que nós nos manifestamos como seres individuais, com o aprendizado único, porque não existem 2 pessoas que enxerguem o mundo da mesma forma, né? Tem até um exemplo que se você colocar 10 pessoas em frente a uma janela, olhando a mesma paisagem, por exemplo, tem uma árvore, tem um lago, né? Essa árvore está dando frutos, tem patinhos nadando no lago, e você coloca 10 pessoas em frente a uma janela e pergunta para cada uma delas, elas estão olhando a mesma paisagem, certo? Vamos supor que a paisagem fosse, né, a nossa vida, o nosso dia a dia. Você pergunta para cada uma, o que você está enxergando? Uma vai falar para você assim, eu estou vendo que árvore linda, né, que faz bastante sombra. Você pergunta para a segunda pessoa, o que você está vendo? A paisagem é a mesma. Eu estou vendo aqueles patinhos no lago, olha como eles são bonitinhos. Você pergunta para a terceira pessoa, o que você está vendo? Nossa, eu estou vendo como que aquela grama é verdinha, né? Como aquela grama é bonita. Então, vocês estão vendo que cada um tem uma percepção diferente da mesma paisagem? Qual é a paisagem da nossa vida? São as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Nós temos uma individualidade que é única. O nosso progresso é único. Imagine que se a gente passar anos e anos, décadas, vivenciando tantas emoções, que a gente acabou de falar isso, e depois a gente fosse integrada no todo criador e perdesse, né, a nossa capacidade de raciocinar por conta própria. Aí também eu acho que essa experiência não valeria de nada, não é? Nós perderíamos a nossa individualidade. Então essa é uma das alternativas. Tem uma outra alternativa que falam por aí, que é a questão do nada. Né? A doutrina materialista. Morreu, acabou. Não existe nada. Então, provavelmente não existiu nada antes da gente reencarnar, não é? A alma foi criada ali naquela hora, depois que a gente morrer também não vai existir nada. Então, aí a gente pensa, e a nossa vida? E esses anos? E essas décadas de alegrias, de tristeza, de sonhos, de decepções, de aprendizado, de vontade de começar tudo de novo, fazer diferente? Também não seria justo. Na minha concepção, não haveria justiça divina, do que depois é o nada. Não é o nada, a vida continua, muito mais ativa, né? Muito mais operosa do que na própria matéria. O nada não é uma lei justa, não é racional, quando a gente fala de emoção, de sentimento, de vivência.
Tem a outra, né? Individualidade com fixação definitiva, porque tem a que a gente falou, de reintegrar no todo, se reintegrar no todo criador, você perde a sua individualidade. Se existiu nada depois da morte, você também não serviu de nada essa sua reencarnação aqui, certo? Porque nada, você também vai quebrar os laços de família, porque nada é nada, você nunca mais vai ver seu filho, você nunca mais vai ver os seus pais, você nunca mais vai ver as pessoas que você amou. Naquela teoria do panteísmo de reintegrar o todo, mesma coisa. Todo mundo vai ficar, né, sem saber quem foi, o que foi, também vai ter os laços de família totalmente rompidos. Porque você não vai poder, se reintegrou ao todo, você não sabe quem você foi, nem quem foram seus filhos, seus pais, seus grandes amores. A outra é essa aqui, individualidade com fixação definitiva. Não, você vai para um lugar sim, tem vida depois da morte, mas você vai, que é a doutrina da igreja, você vai para onde? Você vai para o céu, você foi bonzinho, ou você foi mal, né? Você foi bandido, corrupto, ladrão, assassino, vai para o inferno. Assunto encerrado. Já está definido para onde você vai. Foi bonzinho? Vai para o céu, foi ruim, vai para o inferno. Essa também acaba quebrando os laços de família. Porque se for para ser assim, obrigatoriamente assim, você nunca mais vai ver aquele seu filho que se transviou, que fez coisa errada, que você não queria que fosse assim. Você vai ficar feliz? Que mãe, que pai que vai ficar feliz? Né? Aquele amor seu, aquele seu marido, aquela sua esposa, que muitas vezes se transviou, que fez a coisa errada, nunca mais vai ver aquela alma com que você criou vínculos afetivos, porque por mais que a gente sofra com determinados comportamentos, nós temos um vínculo afetivo. Uma mãe sempre amará o seu filho com qual personalidade ele tiver. Ela sempre vai querer o melhor para ele. Aí ele fez o mal, vai para o inferno, acabou. E a mãe vai para o céu. Não fica nem feliz lá no céu. Que adianta ficar no céu, né? Sofrendo, preocupada, nunca mais vai ver o seu filho que foi para o inferno. Então, essa também é uma teoria que separa as famílias. E tem a questão da probabilidade da individualidade com progressão infinita, que é o que a doutrina espírita ensina. Que nós somos seres em evolução. Que as nossas condutas errôneas são experiências que nós precisamos passar para fazer o certo, para entendermos o que é certo. Que o nosso objetivo é de evoluirmos, sabe? Infinitamente. De sermos seres que compreendem realmente o verdadeiro sentido do Criador, do exercício da fraternidade. Essa é a possibilidade mais acertada. A que tem mais lógica, mais coerência, que traz facilidade, que traz consolação. Por isso que a doutrina espírita é chamada da doutrina consoladora. Por isso que Jesus falava, eu vos enviarei um consolador, que ficará eternamente convosco. Hoje vocês ainda não podem entender que Jesus falava naquela época, que era sobre a reencarnação, sobre tudo que a doutrina espírita explica hoje, nosso relacionamento com os espíritos, a possibilidade de evolução, de retornarmos quantas vezes forem necessários com os seres que amamos, para que eles possam progredir nós também, aquilo que a gente já falou atrás aqui, nas possibilidades, né, reencarnatórias, dessas desavenças que nós temos em famílias, com seres com personalidades e comportamentos diferentes. Então, a doutrina espírita ela vai mostrar que existe essa progressão infinita e que a gente vem progredindo desde o momento que nós somos colocados nesse planeta, desde lá da Idade da Pedra. Nós estamos progredindo, habitando corpos diferentes. A nossa mente vai exercitando o raciocínio, cada vez mais a inteligência. E o nosso espírito tem que ir exercitando a fraternidade, o amor ao próximo, a tolerância, paciência. Tem que ir exercitando, né, o mandamento maior, que é universal, que é fazer ao próximo o que eu gostaria que te fizesse. Amar o próximo como a si mesmo. E é assim que nós vamos aprendendo, através das reencarnações. E é assim que naquele momento, às vezes no momento do final da nossa vida, que a gente se arrepende e fala, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Eu não teria brigado com fulano, eu não teria prejudicado ciclano, eu teria pedido perdão. Ou às vezes aquela pessoa que te prejudicou, no momento que você está desencarnando, que teve uma desavença, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito tal coisa para o meu pai,
para minha mãe, para minha esposa, se eu pudesse voltar atrás. Então a gente sempre vai poder voltar atrás. Através da lei da reencarnação, nós teremos novas oportunidades de reajuste com as pessoas que nós tivemos um relacionamento que ficou mal resolvido e de amarmos e convivermos com as pessoas que nós já amamos e que gostamos. Por isso que nas famílias as pessoas têm aquela diferença ou não. As pessoas têm afinidade entre si, se amam ou têm dificuldade de relacionamento. São esses seres que nós, em vidas passadas, falamos, se eu pudesse voltar, começar tudo de novo. Nós estamos tendo a oportunidade de começar tudo de novo, de resgatarmos esses sentimentos, esses relacionamentos mal resolvidos do passado com os seres que nós encontramos no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na comunidade. O exercício do progresso, que é da paciência, da resignação, da tolerância, de ser a gente que acha que nós somos melhores, porque a gente tem mania de achar que nós somos melhores que os outros, né? Então, se é melhor, dentro da lei universal, nós temos que dar o exemplo para aqueles que a gente acha que não são, para aqueles que ainda, né, cometem os erros. Então, essa é a oportunidade que nós estamos tendo. Essa, sim, é a doutrina que consola, que vai dar a oportunidade da mãe retornar com aquele filho que se desviou, dos relacionamentos, né, conjugais, retornarem para se harmonizar. E assim vai, essa progressão é infinita, até que todos aprendam o verdadeiro exercício da fraternidade, do respeito mútuo, que é aquele que muitas vezes a gente pode não dar o braço a torcer, mas que a gente gostaria, né? De pedir perdão para aquela pessoa, de não fazer aquele erro que você cometeu há 20, 30 anos atrás, né? E que já passou essa oportunidade, mas a gente sempre vai ter. Os nossos filhos que se desviam, as pessoas que a gente ama que se desviam, elas não vão ficar lá no inferno, não. Elas vão ter a oportunidade de voltar com você, fortalecer o laço familiar, não é? Então, com a pluralidade das existências, há uma progressão gradativa e certeza da continuidade das relações entre os que se amaram, constituindo a verdadeira família. Então, é a verdadeira família, família por laços de afinidade. Laços de afinidade que nós vamos adquirindo no nosso dia a dia, de vida após vida, com todos os seres que vêm até nós. Até aqueles que a gente não se dá, que a gente chama de inimigo, serão nossos amigos no futuro. Porque é da lei que todos evoluam, que aquele que faz a coisa errada entenda que está errado, ele vai entender que no momento ele faz a coisa errada porque ele tem uma visão deturpada da paisagem, por assim dizer, e ele tem interesse próprio, que é o grande mal da humanidade, é o egoísmo. Nós somos egoístas e queremos que as coisas, as pessoas e as situações sejam do nosso jeito, porque nós não queremos compreender a lei da reencarnação, a lei da causa e efeito, do plantio e da colheita. Porque todas as dificuldades que nós passamos hoje na nossa vida, que nós não gostamos, é a colheita daquilo que a gente plantou no passado. Aí a gente se pergunta, qual, né, a verdadeira lei da reencarnação, que nós iremos viver novas vidas no futuro, aí a gente tem que se perguntar assim, o que eu quero para o meu futuro? Eu quero felicidade, eu quero paz, eu quero tranquilidade, que é o que todos nós queremos. Então nós temos que ver o que é que nós estamos plantando hoje, para que a gente vá colher. Porque o de hoje, se não está boa a colheita, né, não está de acordo, não era isso que você queria estar colhendo, mas você plantou no passado, nós plantamos no passado. Aquilo que a gente planta tem que colher, não tem escapatória, né? Agora, no futuro, o que eu quero para o meu futuro? Então vamos ver o que é que nós estamos plantando hoje, porque nós teremos que colher no futuro, tá certo? Então, essa lei da reencarnação, ela é fantástica, ela é maravilhosa e é a única verdadeira. Porque nós poderemos sempre refazer o mal feito, poderemos nos harmonizar com as pessoas, poderemos recuperar nossos entes queridos, nossos filhos, nossos companheiros e tudo mais, porque o objetivo é somente da evolução e do exercício da fraternidade. Tá certo? Então fica a nossa reflexão por hoje, né? Vamos, então, já nos preparando para fazer a nossa prece, para fluidificar a nossa água até o nosso próximo evangelho, então. E assim, Mestre Jesus, nós encerramos o nosso evangelho dessa noite agradecendo
a oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo os seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que nesse momento possa fluidificar a nossa água, colocando nela os fluidos necessários, benéficos, à saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, para que possam refazer, Senhor, todos os nossos sentimentos, refazer a nossa saúde, os nossos pensamentos. Enfim, Senhor, nos auxilia para que possamos praticar o bem no nosso dia a dia, para que possamos enxergar os nossos irmãos com olhos mais fraternos e mais amorosos. Abençoa, Senhor, todos que se reúnem em todas as casas cristãs deste país e desse planeta de expiações e provas. Abençoa todos nós, irmãos de jornada desse planeta Terra. Nos auxilia a enfrentarmos, Senhor, as dificuldades do nosso dia a dia, sempre norteados pelos teus ensinamentos de amor e de paz. Obrigada por mais esta oportunidade e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja.